Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um podcast Café da Tarde. Eu sou o Ricardo Augusto, hoje o papo aqui vai estar sensacional, né? Deixa eu falar aqui quem tá comigo já, o Átila Marques, né? Como é que você tá? Tamo junto, meu irmão. Começando aqui mais um programa. Foi convidado pra essa poder, né? audiência maravilhosa, né? Sensacional. Com um convidado mais que especial. Mais especial, ainda hoje. eu tenho certeza que a câmera ainda não foi dele, não manda a câmera agora não, viu, Caio? Calma, porque eu tenho que falar pra você da Arte Viva Madeiras, né? Você que tem chácara, sítio, você tem propriedade, né? Você tem rancho, você aí que ainda não tem a sua placa de identificação da sua fazenda, da sua propriedade, sítio, entre em contato com Arte Viva Madeiras e adquira a sua. Além de placas de madeira, tem tábua de churrasco, tem mesa rústica, enfim, uma série de coisas. E também, você de qualquer lugar do Brasil que quer comprar roupas no atacado, vai entrar em contato com a Compra Segura Goiânia. Também o Instagram tá aí, é uma equipe de assessoria que vai despachar para você a roupa com segurança, qualidade, aquela coisa toda, e você vai rechear a sua loja, vai ganhar dinheiro e vai comprar na certeza que o seu material vai chegar. O que a gente faz? Eu vou deixar você chamar ele aí, que você já é um íntimo dele, um conhecido dele. Quem que é que tá com nós hoje, Átila? Meu irmão, hoje temos conosco Jordevar Rosa, esse ícone no jornalismo goiano, que por tanto tempo foi primeiro lugar de audiência, que trouxe tantas notícias relevantes para os goianos e que por muito tempo foi, vamos dizer, o nosso William Bonner aqui. É o William Bonner. É a referência de jornalismo aqui, é Jordevar Rosa. Muito bom ter você aqui com a gente, Jordevar. Gente, só pelo início da conversa aqui, já tá ótimo, né? Obrigado pela referência aí. Acho que eu não mereço tanto, mas Merece. eu quero agradecer por vocês me chamar para tomar um café da tarde aqui. Café da tarde. Olha, É. rapaz, um cara desse Tá aí vendo? levantando a caneca do café da tarde, só isso aí já é uma coisa especial, né, Átila? Só aí o nosso programa subiu 2 pontos de audiência. 2 pontos de audiência. Jodevar, Sim. e a gente começa aqui, o bom do podcast é que a gente fica sabendo o lado B da vida da pessoa. Eu tava conversando com um cara um dia, é o seguinte, você vê o Silvio Santos na televisão, você pensa que ele tá todo dia de terno, que tá com aquele microfone pendurado, que Silvio Santos não vai no banheiro, não faz nada, só fica ali, na verdade, a gente tem essa impressão. Então o podcast dá essa oportunidade de a gente saber o lado B da vida da pessoa. Jordevar Rosa é goiano, como é que é? Pois é, esse lado bem interessante, né? Eu tava sempre comendo. Ontem eu tava viajando, encontrei uma pessoa e falou assim: Nossa, mas eu não imaginava que ele era tão baixinho. Né? Então as pessoas imaginam a gente grande, né? Mas assim, agora aqui a gente acaba transformando o personagem, né, na vida real mesmo, Na né? vida real. Olha, eu sou de Goiás, eu nasci na cidade de Morrinhos, né, Morrinhos. que fica na região sul do estado. Depois eu morei um tempo em Jaraguá, aqui perto de Séries, né? E só vim para Goiânia com 18 anos. 18 Então, anos. Por quê? Veio para estudar? Para Eu vim trabalhar? para estudar. Na verdade, eu vim para estudar porque o curso que eu queria, na verdade, não tinha onde eu estava, né? Eu queria fazer direito, né? E em Jaraguá também não tinha faculdade. Naquela época as faculdades você tinha 3 faculdades em Goiânia, né? Que é a Anhanguera, a Católica e a Federal. E você tinha uma faculdade em Anápolis, que era de Economia, Ciências Contábeis e Administração. Então, na verdade, quando eu morava em Jaraguá, eu fiz um vestibular para ciências contábeis. Eu ia de ônibus toda noite para Anápolis. Né? Eu fiz um mês, imagina eu no escritório de Você contabilidade. entrou então no curso de Ciências Contábeis? Entrei, fiz um mês e Olha, desisti. e quase que você pôde tirar o seu imposto de renda com o Jordevar. Com o Jordevar. Imagina só. É assim. verdade. Eu ia cuidar da contabilidade Das de nossas. vocês, Agora, né? E agora mais ainda, né? Porque agora É. depois de um salário e meio, parece que já tem que declarar, né? E aí depois você vem pra Goiânia com 18 anos. Foi. Aí você vem, quando você vem pra cá, você já vem na intenção de fazer essa faculdade pro mundo da comunicação? Como é que funcionou essa mudança aí? Não, eu nunca tive, eu nunca imaginei ser jornalista. Ah, você tá de brincadeira. Sério. Eu vou te explicar por quê. As condições de vida de que eu morava, elas não tinham muito a ver. Por exemplo, eu nasci na roça, né? E meu pai não era fazendeiro, meu pai era peão de fazenda, né? Então, quando era Morrinhos, eu nasci na roça, fiquei até os 6 anos e meio, fui para estudar. Aí comecei a trabalhar, eu era entregador de verdura, essas coisas todas no mercado de Morrinhos. Quando eu mudei para Jaraguá, eu mudei para roça também. Então não tinha energia, você não tinha televisão, você não tinha geladeira, aquelas coisas todas. Como a gente era muito pobre, então você tinha um rádio AM, né? Então, que de dia pegava as rádios locais, de noite pegava as rádios nacionais, né? Porque aí você pegava a Rádio Record, a Rádio Capital, essas coisas assim. Então eu nem imaginava, a comunicação para mim estava muito distante, né? Eu era muito Aquela realidade que você tímido. vivia não parecia tão Nunca. possível. Até porque mudar para Goiânia era um negócio do outro mundo, né?
como é que eu ia sobreviver aqui sozinho, né? Então não tinha essa... Mas a perspectiva, daí eu imaginei, quando eu comecei a fazer as ciências contábeis, eu percebi que não era minha praia. Então eu comecei a pensar no direito. Aí eu tinha que mudar para Goiânia, né? E eu Aí tinha não um tinha primo jeito. aqui que falou, não, você mora na minha casa. Você mora na minha Olha casa. só. Aí eu falei assim, mas como é que eu vou sobreviver, né? Aí ele falou assim, olha, eu vou te dar um conselho. Tá tendo um concurso para Polícia Civil. Como você estuda muito, você vai passar, depois você vai trabalhar em plantão e vai estudar. Eu vim e passei. Eu era escrivão na época da Polícia O Civil, homem né? já foi trem É. demais, né, rapaz? Você E aí foi, imaginava mas isso? eu devo muito à Polícia Civil, porque ela que me manteve Aham. durante esse tempo Exatamente. Você veio pra Goiânia pra ser escrivão. Você passou nesse eu vim, concurso e passei veio pra vim pra trabalhar. cá. Eu fui me preparar para o direito. Aí eu fui fazer. Porque a rotina do concurseiro geralmente é se formar em direito, porque traz mais E tem possibilidades. várias Exatamente. áreas também, né? Que a É. pessoa faz direito, ele pode já Isso. exercer, né? Eu pensava em advogar, Aham. né? Mesmo aí depois eu falei, pode ser fazer um concurso para delegado, alguma coisa assim, tudo. Mas aí a polícia me ajudou a me manter aqui, né? Só que a minha ligação com a comunicação, quando a gente mudou para cá, a gente morava num barracão que era da sogra do Hamilton Carneiro. Então era na Vila Hamilton Nova. Carneiro do Fios da Terra? Exato. Ele teve aqui, você viu? Você assistiu o podcast? Você O viu? Hamilton, cara, o Ele teve Hamilton aqui. é uma figura maravilhosa, Gente né? boa, ele conversa numa calma. Olha, eu vou falar pra você. Ele tem uma calma pra conversar, que é uma É, coisa de louco, É rapaz. verdade. Ele fala muito calma. E ele sempre foi Muito. assim. Incrível, Ele né? sempre foi assim. E a minha história com o Hamilton Carneiro foi a coisa mais engraçada. Quando eu virei jornalista, ele me contratou para fazer uma campanha eleitoral. E foi lá que eu ganhei a minha primeira grana, que eu comprei uma casa. Ó. Pra minha mãe, né? Eu tinha um Fusca velho, que eu Uma compro a graninha casa, boa, né? ou eu compro ou troco de carro, né? Não comprar a casa para minha mãe. Mas então, assim, aí começou. Só que aí, quando estava mais ou menos próximo do vestibular, eu gostava muito de assistir televisão e eu acompanhava muito telejornal. E aí eu comecei a gostar. E aí eu vi um repórter na época, eu falei, cara, deve ser muito bom ser jornalista, né? Assim, mas naquela inocência, na ingenuidade, né? Sabia quanto ganhava, como é que trabalhava, essas coisas todas. E resolvi fazer jornalismo na Universidade Federal e prestei para Direito na PUC e na Anhanguera, né? Eu dei a sorte de passar nos três. Aí eu falei, vou fazer os dois, vou fazer Direito e Jornalismo Você fez ao mesmo tempo? ao mesmo tempo. Pirei. Então, assim, eu trabalhava à Tem que ser noite. dedicado, hein? Se a gente sabe fazer um Exatamente. curso já é muito pesado. Você Fazer tá dois doido. Só que cursos eu tive E que... trabalhar? Eu tô tive com que 8 anos de optar. dificuldade em Goiânia. 8 não, deve dar uns 12 agora já. Eu tive que optar um pouquinho pelo jornalismo, porque o jornalismo era seriado e o direito era crédito, era semestral. Então eu terminei o direito depois, né? Mas assim, eu fiz primeira fase assim, praticamente juntos. 2 anos eu consegui manter o ritmo. Depois eu percebi que não. E antes você teve alguma passagem pela rádio ou você começou mesmo, foi direto na TBC? Quando eu estava na faculdade, eu fiz estágio na rádio universitária. Boa. As coincidências no jornalismo são muito grandes para mim. Quando a TV Serra Dourada foi criada em maio de 89, a TV Serra Dourada buscou 3 repórteres que estavam na TBC. Na época, o Luiz Carlos Bordoni era o diretor de jornalismo. Quando ele perdeu esses 3, ele fez uma espécie de um concurso para contratação de 3 substitutos. Aí, uma das vagas, na verdade, ele pegou o Valteno de Oliveira, que hoje está na Band. Então, sobraram 2, né? E eu fui concorrer a essa vaga e dei a sorte de passar. Ia ser seu primeiro emprego. O meu primeiro Primeiro. emprego na Isso comunicação. como repórter, né? Como De repórter. rua, fazendo os flash e tal, né? Eu sempre fui repórter, né? Quando você pergunta o que você faz, eu falo, eu sou repórter. Aham. Então, nesse caso, por exemplo, aí passei e fui ser repórter lá. Logo na sequência, eu fui ser repórter na Difusora. Então, Aí eu terminei o jornalismo, então eu fazia Difusora de manhã, fazia Serra Dourada à tarde e fui fazer o Direito à noite. Meu Deus terminar do céu, o homem. Você tava achando que ele trabalha muito hoje? É, Porque você pois não sabe. é, que ele contou aí. Daqui a pouco ele vai 30 falar anos o que ele tá atrás. fazendo hoje, né? Como é que tá a vida do homem Cara, hoje. eu sempre tive um negócio, Átila, todos os empregos na vida que eu arrumei, eu trabalho fim de semana. Aham. Acho que tinha que ser jornalista mesmo, né? É. Cara, porque assim, eu trabalhava nesse mercado lá em Morrinhos, quando eu tinha 9 anos, ele abria sábado e domingo, né? Depois eu trabalhei num posto de combustível que abria todos os dias do ano.
Na roça você trabalha todos os dias. Você não acha melhor a gente focar aqui numa coisa que você não fez? Eu acho que é menos, né? Dá menos coisa, porque, né? A única já coisa que eu não trabalhou fiz é em- ficar à toa. E Fica à depois toa. que você tá acostumado a essa rotina de trabalhar todo final de semana, você tá apto ao jornalismo. Porque pra quem não sabe, o jornalismo não para nunca. É notícia não todos para. os dias, é Não domingo, é de noite, é de Até madrugada. domingo? Mas como é que é? Domingo fica em Sim. casa, mexendo com a Não, redação? Tem Como é que é? plantão Tem na plantão. redação. Tem plantão Tem plantão. também? Hoje você tem plantão domingo, é de manhã, de tarde, de noite, né? Você tem plantão, por exemplo, vamos pegar o carnaval agora. Carnaval você trabalha mais, Uhum. né? Você trabalha sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Então, assim, o jornalista tem que tirar da cabeça esse negócio de feriado. Isso, não tem final de semana, não tem Esquece. feriado. A gente faz um revezamento, Isso. né? E esse é um ponto importante da gente falar para quem tá ligado aí na nossa audiência, saber que o jornalista ele trabalha sim, trabalha muito, muito mais do que se imagina, não Quem é tá só querendo aquele entrar nessa área Isso, também quem pra tá saber como é querendo que é, entrar, não né? é só o glamour da TV, tem muito trabalho ali de bastidor, tem muito trabalho ali na apuração da notícia e tudo mais. Jodeva, se você tivesse uma dica hoje para dar, para quem tá pensando ou sonhando, assim, entrar para esse mundo do jornalismo, pensando em fazer uma faculdade de jornalismo, o que você acha que tem que ter hoje, esse novo profissional, esse novo jovem, em 2023, querendo entrar para essa área que mudou tanto, mas que ainda existem pilares que são base? Olha, na verdade, assim, eu sou uma pessoa que sou grato eternamente ao jornalismo, né? Tudo que eu tenho eu devo ao jornalismo e ele me deu muita coisa. E principalmente experiência e o fato de poder ajudar as pessoas com a minha profissão. Mudou-se muito com a questão digital, né? Mudou completamente, mas a essência do jornalismo ele se mantém, Exato. que é exatamente o volume de informação que você tem, a compreensão do mundo que você deve ter, né? A visão de que é importante você ser uma pessoa de extrema responsabilidade para que você possa levar uma notícia Com sem seriedade, né? falhas, exatamente, sem falhas e confiável, porque esse é um dos grandes desafios que a gente tem no dia a dia. Agora, o conselho que eu dou é se prepare, porque o jornalismo não é fácil, né? Não é fácil mesmo, principalmente agora. Ele tem as equipes diminuíram demais o número de pessoas. Mas, em compensação, você abriu, por exemplo, podcast. O É um meio de podcast, verdade. comunicação. Você tem o jornalismo na web, você tem o Instagram que Páginas que são funciona. só digitais. E até esses aplicativos que surgiram hoje em dia aí, que tem gente que usa ele como essas coisas do dia a dia e tem gente que usa ele como um conteúdo informativo mesmo, você viu? E um Até bom no próprio exemplo- YouTube aqui, a gente tem canal informativo, traz Tem. informações O do meu mundo Instagram, inteiro. eu trabalho informação É isso dele. que eu ia falar, um É, bom eu exemplo vejo lá, disso eu é a vejo própria lá. página do Jordevar. É. Ele mantém os pilares jornalísticos e hoje você acompanha o Jordevar pelo Instagram, é como você assistir ele no jornal. Ele tá sempre passando as notícias e passando da forma apurada que deve ser. Então, assim, hoje também tem esse detalhe que a informação ela é muito mais rápida. Muito mais Porque rápido. antes, a informação, por exemplo, acontecia 8 horas da noite, aí tinha até amanhã, meio-dia, para ir pro jornal e a informação pegar aquela atração e chegar em todo mundo. Hoje não, hoje é na hora que acontece. Cara, é é 8, verdade. 8h30 já chegou em todo Um mundo. negócio bem interessante isso que você falou. E porque se o jornalismo hoje, o da TV, essa TV aberta, que eu acho que a TV aberta, ela. Aí eu quero também perguntar para vocês, já no meio dessa pergunta, o que você acha do futuro da TV aberta com a questão do mundo digital. Então a TV hoje tem essa dificuldade, esse problema, né? Porque se ele demorar muito trazer a informação, as pessoas já estão sabendo, porque esses canais aí de comunicação, que como eu falei agora, é o próprio Instagram, o próprio TikTok, o Kawaii, o YouTube, chega muito, muito mais rápido que na televisão. Então a televisão hoje tem que ter uma velocidade mais rápida para trazer aquela informação, correto? Sem dúvida. Hoje você dificilmente você vai trazer um furo para a televisão, porque a internet ela solta na hora. Por quê? Porque a pessoa virou um agente de comunicação. Todos. Eu peguei antes do digital e depois. Então é bom a gente fazer esse comparativo. Porque antes, se chovia, você tinha que ir aonde choveu. Todos os pontos. Então você sofria muito com relação a isso. Hoje não. Basta você ir para um ponto e as pessoas mandam para você o que está acontecendo no estado inteiro, né? Então você tem essa participação. Facilitou também um pouco, bastante, na verdade. Você fazia em tempo real. No começo, com as redes sociais, as pessoas imaginavam que as redes sociais eram tudo com relação à informação. Depois, aí eu vou até entrar nisso que você falou, elas perceberam que a confiabilidade na rede social, assim, ela tem limites, né? Porque as pessoas passaram a dar opinião, começaram a mentir, começaram a colocar coisas com cunho muito forte político, de interesse próprio. Isso tudo as pessoas perceberam.
né? E até esse desejo por ser rápido demais dificulta a apuração. Exatamente. E você tem que ter cuidado, Isso. né? Porque volta e meia você vê uma notícia falsa de alguém que posta alguma coisa que não é aquilo, né? Então é importantíssimo a checagem. A checagem é tudo no jornalismo, né? Se você não checar, você tá... E a televisão ainda tem esse papel até hoje, por exemplo, a gente pega aí a questão de algumas notícias que acontecem, aí chega na internet de uma forma ou de outra, e que a pessoa só vai ter credibilidade, acreditar naquilo quando passa num telejornal, por exemplo, de confiabilidade também, porque tem muito jornalismo por aí, que a gente, inclusive jornais, né, nacionalmente conhecido, que traz muita desinformação com a ideia de informação, né? Então, isso. o povo tá muito, tá assim, meio pé atrás com algum tipo de jornalismo. O brasileiro, ele gosta de TV aberta. Isso tá provado, principalmente porque só você olhar, por exemplo, o número de telespectador na TV aberta com a TV fechada, né? Ao contrário, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, que eles trabalham muito com TV fechada. Lá o público é maior para É fechada. muito maior, né? Aqui o público da TV aberta ainda é muito grande, né? Obviamente perdeu um pouco para as redes sociais, né? Mas só que hoje, por exemplo, as televisões estão se aliando à questão das próprias redes sociais, trazendo para dentro aquilo que está sendo discutido, às vezes, nas redes Hoje é sociais. multiplataforma, vamos dizer Exato. assim. E aí, aprofundando um pouco mais, entra também a questão da credibilidade do comunicador, Sim. que é fundamental. Fundamental. Porque aí você vai trazer, e eu trabalho isso muito na minha vida, que é exatamente trazer que as pessoas possam confiar. E ele tem que ser confiável na TV, tem que ser confiável no Instagram, tem que ser confiável no Facebook, nos status do WhatsApp, ele não pode vacilar Na a hora rua, nenhuma. Na rua não, na rua pessoalmente, pessoalmente, né? Você tem que ser confiável e estar atento o tempo inteiro, né? Hoje a notícia ela não corre, ela voa. Então, aquela pergunta que eu fiz embutida no meio das outras, e às vezes conversando não dá tempo. A TV aberta, você acha que ainda tem mais um tempo grande de vida pela frente, então, pelo menos aqui no Brasil? Tem. Acho que ela tem. O rádio, as pessoas imaginavam que o rádio ia acabar, né? Falou-se muito, o rádio vai acabar. Pelo contrário, o que o rádio fez? Ele trouxe a imagem para o rádio, né? Então hoje você está ouvindo um programa, mas você assiste o programa, né? E eles jogam a imagem, inclusive na internet. Então o rádio está vivo, né? E demonstra claramente que ele é legal porque você passa muito tempo no carro. Você já fez rádio também, pegando Já. Faz até hoje? Como é que Faço é? até Você faz até hoje. hoje. Mas o rádio também tem uma questão. O rádio ele tem uma magia, pô. Tem. O rádio tem uma magia. Tem, o próprio podcast, ele é um derivado do que do que se faz no rádio. praticamente. Tem Só que com um vídeo. com Não, vídeo. antigamente você tinha curiosidade de saber como é que era o rosto do locutor. Hoje você O cara abre lá e pensava tá que ao vivo. Eu tinha isso. Eu fiquei, por exemplo... O cara imaginava que era o tempão. Brad Pitt, chegava lá, era Zé Ramalho. Tem um cara famoso, ele morreu até, mas ele era famoso na Rádio Record, chamava Zé Bétio, não sei se você já ouviu Zé Bédio, eu falar. ouvi falar. Foi um cara inovador na época, ele tinha um programa de madrugada que ele falava a hora de minuto em minuto, né? E então, assim, qualquer música que estivesse tocando era de minuto em minuto. Então ele tinha, por exemplo, para te acordar, o barulho da vaca, do cachorro, barulho de trovão, de lata, aquela coisa toda. E era um programa nacional, e ele era um sanfoneiro de mão cheia. Então, assim, eu tinha curiosidade para saber como é que era o rosto dele, né? Imaginava um cara grande, sabe? Desse tamanho, menor que eu. O tamanho do Bruno. E hoje a gente vê assim, tantos. O próprio Spotify virou um rádio. É um É. aplicativo que você ouve. Então, assim, várias rádios hoje colocam o seu programa disponibilizados no Spotify. Então, assim, o que a gente vê, e também pode ser o provável caminho da TV, é essa remodelação. Hoje, por exemplo, vários canais fechados também estão no YouTube. Então, assim, vai morrer a TV? Não necessariamente. Aquilo vai só se transformar o formato. Vai continuar indo para o seu YouTube, vai continuar indo para o seu Facebook. Exatamente. Os cortes da TV vão para o Instagram. E eu acho que o que o Jordevar disse é o mais importante. A questão da credibilidade. É isso que a gente procura. E que muitas vezes a rede social pode não trazer pra gente. Exato, e o próprio Faustão. Você pode ver que o Faustão na Band, quando você entra no YouTube do Faustão, que você vê ele fazendo uma propaganda de alguém, um cantor e tal, a chamada dele no YouTube é uma chamada praticamente quase igual de corte de podcast também, entendeu? Eles vão se adaptando. Hoje você pega o seu telefone, eu tenho o aplicativo de rádio. Você entra lá no rádio, Você você faz pega a a tua rádio. rádio. E tem os aplicativos individualizados, né? Cada Exatamente. rádio tem o seu, né? Então, por exemplo, hoje eu faço na difusora, a gente tá no YouTube, a gente tá no Twitter, tá transmitindo, né, ao vivo. Depois você posta aquele material no Instagram. Então, hoje se virou uma plataforma maior, né? Vamos dizer assim. Mas o rádio está vivo, a televisão está viva. Eu acredito muito que, como o brasileiro gosta
de televisão aberta, eu acho que a coisa vai continuar legal. Já levar outra coisa. Quantos anos de TV Serra Dourada? Vamos entrar nessa parte agora pra gente saber quantos anos Vamos. esse homem ficou Você por lembra lá. quando eu comecei a falar na questão de eu ter ido para a TV Brasil Central? Então eu fui para ocupar uma vaga de um repórter chamado Darcy Moreira, que ele foi para a TV Serra Dourada. Só que isso foi ele foi em 89. Quando foi em 91, né? Ele foi ser candidato a prefeito na cidade de Serranópolis, né? Foi eleito. Então, como eu fui ocupar a vaga dele no TBC, depois eu fui ocupar a vaga dele na Serra Dourada, para você ter uma ideia como as coisas se encaixaram. Se cooperam, né? É. Então eu fiquei 29 anos na TV Serra Dourada, eu comecei na Band, só que a Band era a TBC na época. A TBC era uma afiliada da Band. Aí eu comecei na Band, fui pra TV Serra Dourada, fiquei lá 29 anos. 29 anos. E aí você começa como repórter, como você falou, né? E quanto tempo você fica como repórter para passar para ser o âncora lá, ser o diretor-chefe? Como é que funcionou essa transição aí? Olha, eu comecei como repórter, né? Lá eu fiz de tudo, na verdade. Depois eu passei para editor de jornal e apresentador. Aí eu fazia reportagem de manhã e apresentava um jornal da noite. Depois eu passei a editar e fiz coordenação de programas, de transmissões ao vivo. Aí, aquela história, você tem que estar pronto na hora que a empresa está precisando de você, não é a hora que você quer, porque nem sempre a hora que você quer tem a oportunidade. Como eu estava pronto na época, quando surgiu a vaga, eu fui para a apresentação do Jornal do Meio-Dia. Esse era top, né, rapaz? Que jornal É. fera, viu? Aí depois eu passei logo na sequência para a direção de jornalismo. Eu fazia direção de jornalismo e apresentava o Jornal do Meio-Dia. Mas eu eu era o repórter de rede, né? Eu apresentei o Teleton, acho que foi 18 anos, lá em São Paulo. Então, assim, foi... O Teleton funcionava a transmissão daqui. Como é que é? Funcionava? Não, representava você- Goiás na Ah, você transmissão ia do pra lá? Teleton, não é isso? Eu lembro. O Teleton todo ano ele mudava e muda, né? Então, teve um ano que a gente fez uma disputa nacional aqui, a gente fez daqui, teve no Amazonas, Esse eu acho que é um dos mais Minas. marcantes, assim. Foi muito Que o Jordevar, ele era o marcante. representante de Goiás. Goiás. Então, assim, você olhava assim no Teleton e tá lá o Jordevar representando Goiás. Mas Era, e onde é depois brincadeira a gente ia mesmo, pra não? lá, fazer ao vivo lá, né? Aí a gente fazia. Agora, essa disputa aqui foi super legal, porque a gente passou. Nós passamos também mais de 30 horas, quase 30 horas ao vivo, né? O Túlio Maravilha participou e dormia no sofá lá, e a gente não podia dormir, né? A gente fez Pra ao vivo do arrecadar teatro, valores pro E Teleton. aí foi uma disputa, nós ganhamos. Até deu uma sorte de ganhar essa disputa nacional, que eram envolvidas várias atividades. Mas o Teleton é um dos projetos mais bonitos que eu já vi, do ponto de vista de solidariedade, né? Eu acho que a televisão ela tem esse papel de ser solidária. Por exemplo, eu tive a sorte de poder fazer ações solidárias enquanto eu estive como diretor, porque assim, eu acho que até em função do Teleton, a gente criou uma campanha de Natal uma vez, nós já arrecadamos, numa edição, mais de 250 mil brinquedos, né? O poder de alcance da televisão é muito grande, né? Muito Quando grande. você usa isso pro bem, você consegue fazer grandes coisas. muito. E isso é um belo exemplo A disso. televisão tem uma força Sim, enorme. enorme. Às vezes a pessoa não tem a noção exata do alcance que você tem. E é preciso ter, porque eu sempre tenho uma frase que eu coloco da responsabilidade que tem o jornalista, né? Um erro de um médico pode matar uma pessoa, né? O erro de um jornalista pode atingir um Talvez monte seja de até mais gente. grave do que uma questão Muito mais médica, né? grave. Porque às vezes a questão médica é única ali, né? Você lembra da escola básica que fechou, né? Era uma escola enorme por uma notícia falsa, né? Ela acabou sendo fechada, os donos praticamente presos, depois comprovou que não era verdade, né? Tá aí E uma função. até, como dizer, até provar que beijo de jegue não é arroz doce, a gente já tomou prejuízo, né? É verdade, então a responsabilidade da gente é muito grande, né? Então, Jordevar, é possível a pessoa trabalhar numa TV igual essa aí, trazer várias reportagens e em algum momento já aconteceu de você se emocionar em alguma reportagem, ali como âncora, ou até como repórter mesmo, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, pro lado de tristeza nessas reportagens na sua caminhada? eu já chorei. É, Eu né? já chorei. Muitas vezes o choro, às vezes, cortava para a câmera do lado, no outro apresentador, né? Eu nunca escondi que eu me emociono nas matérias, sabe? E eu me emociono principalmente quando há pessoas em situações difíceis, né? Porque às vezes eu sempre tenho uma frase que eu falo, olha, Deus para mim foi muito melhor do que eu imaginava, né? Ele fez por mim muito mais do que eu merecia. E a vida é muito mais difícil para algumas pessoas. Então são essas pessoas que nos emocionam. Aí você vai perguntar, é um caso grande? Não. Eu me emociono com casos pequenos, com pessoas idosas, com crianças.
Então, e assim, como a gente fazia muito esse tipo de matéria, de mostrar essas dificuldades, tentar ajudar a resolver um problema específico, né? E aquilo ia se tornando uma cobertura grande. Então, isso sempre me emocionou. Eu já chorei várias vezes e não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porque se você não. Eu tenho uma situação assim. Se eu estiver apresentando, se eu estiver chateado, você vai perceber. Se eu estiver triste, você vai notar. Se eu estiver alegre, também você vai perceber. O meu rosto ele é muito transparente nesse aspecto. Eu não consigo muito esconder as emoções. Então acaba que as pessoas percebem isso, né? E eu sempre Exatamente. trabalhei para diminuir a distância entre o apresentador e o Deixar um negócio mais telespectador. light, né? Ali. Aproximar, né? É. Judivar, você está falando de casos aí que marcaram a sua carreira, eu queria até tocar em um deles, Sim. que é o do Wellington Camargo. Assim, muita gente ainda fala nesse caso, foi um caso que repercutiu Há em mais de Goiás, 20 anos, repercutiu nacionalmente. O Everton mais Camargo de é irmão do 20 anos. Zezé? Sim. Pô, esse caso, Irmão do Zezé, vamos que foi sequestrado e até me disseram que teve um momento que o sequestrador não queria falar assim com o secretário de segurança, não queria falar com o policial, queria falar só com o Jordevar. Como é que teve esse negócio aí? É importante a gente relembrar, isso foi em 99. O que aconteceu? Na época, a gente fez uma experiência, o meu diretor falou, olha, você não vai ter pauta, você vai sair, você vai fazer matéria de polícia. Então, procura a delegacia, naquela época não tinha rede social, não tinha telefone celular, né? Tinha celular, mas praticamente pouca gente usava. E eu saí, então eu comecei isso. Quando eu cheguei cedo para trabalhar, me disseram, olha, o irmão do Zezé foi sequestrado. E eu fui para lá, né? E cheguei lá, realmente tinha acontecido. Ali perto do Terminal das Bandeiras, né? Ele tinha sido levado. E o sequestro, ele demora um tempo para o primeiro contato, né? E eu continuei. Então eu fiz todo o sequestro, todo ele. E o bastidor desse sequestro é que tem muitas curiosidades, assim. Que às vezes, assim, nas reportagens a gente não contou. Mas e por essa proximidade, aí o que acontecia? Então eu entrava ao vivo no Ratinho, à noite, né? Entrava, às vezes, final de semana, no Gugu, e ao vivo também. Uma das maiores audiências do Gugu na época foi com isso. Então o que acontece? Que foi um caso que teve repercussão O nacional. Brasil inteiro, né? Sim. Teve um fato antes dessa questão da orelha, tem uma coisa. Eu vou só para ilustrar vocês. Eu recebia carta do Brasil inteiro, naquela época era carta, fax, aquelas coisas todas. E aí eu passei a receber uma ligação de uma pessoa dizendo que fazia parte da quadrilha e tinha saído, não era mais parte Desistiu. desistiu e queria denunciar, né? Primeira coisa, duvidei, imaginei que não era, aquela coisa toda. E ele começou a passar muita informação, passava um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, todo dia 6 da tarde ele ligava. Aí, quando ele passou muita informação, eu chamei a direção, né? Pensei, pode ser alguma coisa diferente, né? E a direção chamou a Polícia Federal. Aí o cara chegou lá, vamos ouvir o cara que grampeou, eu olhei pro cara e falei assim... Grampearam pra ouvir a ligação de vocês, quando ele falava. Aí eu falei pra ele, assim, pro policial, eu falei, cara, se esse negócio for verdade, eu tô enrolado. Porque ele vai saber que eu que denunciei o fato. Aí o cara falou assim, guarda essa frase. Você não vai perder comigo, não. Eu falei, cara, eu já fui policial, então eu sei como é que funciona isso. Então você não vai me enganar com essa conversa. Não vai me mole tapear, né? aí. Bom, essa frase ficou, e aí descobriu que era um cara do interior de São Paulo que era suspeita de que a quadrilha era de lá, e era. Mas naquela época era suspeita, né? Prenderam o cara, né? E agora? Só que o cara era um aposentado que tinha muita informação e criava algumas coisas pro meu alívio, né? Aham. Então não tinha nada a ver. Então ele não era da Não era. quadrilha. Mas criou todo um esquema. Aí isso vazou para a Polícia Civil, a Polícia Federal começou a investigar, aquela coisa toda. Bom, quando a gente estava fazendo a cobertura, e o Ratinho um dia falou, mas fala o tempo inteiro, nada de saber se o Wellington tá vivo ou tá morto e tal. Aí a família fez uma coletiva e falou assim, nós queremos uma prova de vida. Ok. Prova de Foi a vida. família que pediu essa prova Prova de de vida. vida, né? Aí eu chego para trabalhar no sábado, tá lá do lado, assim, na porta da TV. Sabe aquelas vasilhinhas Tupperware, pequenininha? Tava lá na porta, um pedaço de orelha embrulhado, sujo de sangue, uma carta direcionada para mim, e falou, ó, depois você entrega essa carta pro Ratinho. E quando a polícia duvidar, você fala para ele que a senha de conversa, a senha de negociação chama-se Romário. Eles vão perceber que não é mentira. Aham. Porque todo sequestro tem uma senha. E mandaram endereçado no seu nome, meu a nome. orelha.
E aí, Deus aí que fechou me Rapaz, que tudo. coisa, hein? Imagina um cenário Fechou tudo, né? A polícia. Mandaram Nesse pra momento TV. você falou assim, agora arrependi de ter pegado essa carreira de jornalismo. Aí você fica pensando, pô, o sequestrador sabe onde você tá, Você só pensa você assim, mora, tô sabe envolvido tudo. demais. Cara, é. Eu não sou policial, E, sou jornalista. sem intenção nenhuma, você foi entrando nisso quando vê você tava dentro, né? Entrando. E aí, rapaz, a coisa foi crescendo, cada dia crescia. Então a orelha foi. Aí depois, assim, o jornalista tem que estar pronto para sorte, chegar bater na sua porta. E eu sempre tive isso. Então teve um dia, quando pagaram o resgate, então, de sexta para sábado, e eu tava fazendo uma festa lá em casa. Eu tava um médico amigo, eu tinha uma dupla sertaneja, era 1 hora da manhã, imagina. Aí o cara ligou para mim, pagou, segue, vamos trabalhar. Aí eu falei, juntei todo mundo, falei, gente, vocês continuam, O a povo da festa TV ligou pra continua. você. Aí meu diretor vai trabalhar. Aí passei na casa do cinegrafista com meu carro, peguei ele e fui trabalhar. Deixei o pessoal fazendo festa. Você vai fazer o quê? Pagou o resgate. Você não sabe de nada, não tem nenhum. Qual que é a imagem que você precisa de fazer? Vai soltar, não Aí, vai. Aí o irmão do Zezé, o Emanuel, morava ali na T64, perto da T4, ali, num prédio. Só que ele morava lá em cima, não tinha jeito de você fazer imagem dele. E isso já era 2 horas da manhã. Aí eu olhei em frente ao prédio dele, tinha um prédio em construção, da mesma altura. Nós pulamos um muro, tudo no escuro. Imagina um prédio, não tinha acabado, mas tinha as E escadas. de madrugada. Madrugada. Acabando de sair de uma festa sertaneja, Nós né? subimos, acho que foi 8 ou Essa é a 9 vida do andares. jornalista. Jornalista. 8 ou 9 andares, chegamos de frente pro apartamento dele. Ainda pegamos toda a movimentação lá dentro, né? Então já tinha tudo na mão, né? E os outros não tinham, porque ninguém viu a gente subindo nesse prédio, né? Então a Certo. orelha foi um furo, essa aí foi outro furo, e aí as coisas foram chegando. Aí, domingo, eu fui jogar bola, tava jogando bola, aí 9h30 da manhã, o pessoal me liga e falou assim, olha, o Elton foi encontrado, vamos trabalhar. Aí fui trabalhar de novo. Era um domingo, ele foi para a Clínica Amparo aqui, não sei se vocês conhecem, e no segundo andar ali, ninguém entrava e ninguém saía. E todo mundo tava ao vivo lá, era domingo à tarde, você já imaginou? Faustão, Gugu, tudo, Record. O que as pessoas queriam era entrevistar o Elton. Né? O que eles queriam era entrevistar o Elton. Qual que foi aquela cena do rodo? É essa a cena do rodo com o É o que eu vou te microfone. contar agora. É. Cara, essa cena eu vou Que eu vi, é aquela cena que não sai da cabeça. Assim. É. Você vê um microfone enrolado num rodo. Essa foi uma das coisas assim. Aí, todo mundo queria entrevistar. E aí, como é que você vai fazer, né? Aí eu vi o seu Francisco na janela e cheguei lá só eu. Falei assim, seu Francisco, se eu entregar o microfone, o senhor passa pro Wellington. E se tiver no SBT, eu continue. Senão o senhor coloca lá que o Gugu vai falar com ele. Liguei em São Paulo, falei, ó, vou entrar ao vivo, vou entrevistar o Wellington. E eu vou fazer uma parafernália um pouco diferente aqui. Não se repare, naquela época era Um pouco qualquer coisa que saía. não usual. Qualquer coisa que você fizesse diferente era novidade demais, às vezes. E aí ele falou, ok. Aí eu peguei 2 rodos, emendei com fita adesiva, peguei o microfone, coloquei na ponta do rodo e entrei ao vivo, né, com aquele negócio todo, aí cheguei, subi com o rodinho, né? O seu Francisco pegou o rodo, passou pro Wellington. E o Wellington falou com o Gugu, né? Então foi mais um furo. E foi o primeiro também, depois do sequestro, de tudo. E eu acho também que foi a sucesso. primeira vez na televisão brasileira que alguém falou com um rodo. Um É, microfone no rodo, isso foi histórico. é verdade. Aí, cara, de noite só faltava descobrir o local onde o cativeiro. Esse trâmite, rapidinho, demorou quanto tempo? Quase Do- 4 meses. É mesmo, rapaz? Ele ficou esse tempo todo na mão desses Foi o cabras? segundo maior sequestro. O primeiro maior sequestro foi do Edmin, da Pinalto. E você também ficava nervoso nesses 4 meses, assim, preocupado de estar envolvido demais, de alguém estar de olho em você? Ficava, assim, porque aconteceram muitas coisas de bastidores, assim, que não era legal. Por exemplo, teve uma coisa que aconteceu, por exemplo, para enganar os sequestradores, a polícia, quando faltava mais ou menos uma semana para desvendar, assim, então, só que eles não sabiam que ia desvendar em uma semana. Mas para enganar os sequestradores, para dizer que a polícia estava perdida, eles fizeram o quê? Eles armaram uma super operação. Ele estava aqui pertinho de Abadia, aqui pertinho de Araguaiânia. Eles armaram uma super operação perto de Abadiânia. Helicópteros, centenas de policiais. E aí entra o repórter na ânsia de dar a informação, o repórter da Record, não vou falar o nome dele, mas é nacional, desvendado o sequestro. Descobriram o cativeiro. Tava em Abadiânia. Abadiânia, virou um inferno, né? Aí não era. Aí depois a gente foi perceber que era um golpe da polícia para enganar os sequestradores, né? Então aí você tinha muita briga entre aspas, por conta da forma como aquilo
era veiculado, né? E eu estava ao vivo um dia com o Ratinho, e ele, como a coisa estava muito enrolada, ele falou assim, gente, vamos fazer o seguinte, família não quer pagar, vamos fazer um 0800 aqui no Brasil, arrumar esse dinheiro, vamos pagar para esse sequestrador e libertar o Hélio. Cara, Retina é meio doidão, né? aquilo caiu que nem uma bomba na família. Né? É, né? O Luciano até hoje não conversa comigo, eu não tinha nada a ver com peixe, entendeu? Só que como eu tava no ao vivo, entrou todo mundo. O Luciano, É, irmão do Zezé de Camargo e Luciano, É, ele é. não conversa com você por causa desse acontecido. eu acho que ele pensa até hoje que eu tenho a ver com aquilo. Na verdade, quem fez foi o O Ratinho. Ratinho né? respingou em E você. só porque você que era da tava mesma ali, né, emissora. Tava ao vivo. ligado, e aí acabou que... Aí respingou, né? Bom, então assim, foram muitas situações. E aí, por exemplo, quando tava mais ou menos 9 horas da noite, depois que o Ayrton foi libertado, todo mundo queria saber onde era o cativeiro, né? Sempre que eu falei pra você uma frase que o policial falou, você não vai perder comigo? Ah, Meu telefone toca, 9 horas da noite, e o cara falou assim, aqui quem tá falando é o policial federal fulano de tal, lembra de mim? Eu falei, lembro. Aí ele falou assim, lembra que eu falei que você não ia perder comigo? Eu falei, lembro. Eu falei, então anota onde é o cativeiro. Aí ele passou o cativeiro, nós somos outro furo. ok. Aí já era Você uma, foi o já era primeiro a chegar lá no é, cativeiro. Primeiro a uma coisa chegar, boa para o jornalismo, né? É. Aí nesse aspecto foi interessante. Então assim, Então, a nesse gente momento, o fez policial foi muitos parceiro. furos, Então assim, uma cobertura mais intensa, eu né? imagino. Pra mim não é a mais importante, mas a Sim. mais intensa foi realmente essa, né? Foi super Que legal. envolve um crime ali, um sequestro. Você não sabe onde esse sequestrador está, qual o tamanho dessa quadrilha, né? Pois é, e foi a primeira vez que eles colocaram chip no dinheiro, né? Que o sequestrador era uma tecnologia que eles pegaram nos Estados Unidos, né? E o sequestrador caiu feito pato, né? Botaram aquilo lá, o motoboy pegou o dinheiro, só seguiu o dinheiro, né? Prendeu todo mundo. Prendeu todo mundo. Não adiantou. Esse sequestro, na verdade, eles nunca a maioria deles nunca acabou muito bem para quem, o O crime sequestrador. não compensa. Não, o crime nunca compensa. E a Cara, polícia de Goiás é muito boa. E na muito época, boa. o Márcio Isso é um fato. Martins era o delegado que cuidou do sequestro e ele é especialista em sequestro. Sabe? Ele fez exatamente especialização nisso. É um estudioso, né? Hoje tá tem que ter quase uma sem, inteligência hoje tá quase sem emocional. emprego. Hoje ele não tem mais sequestro, acabou praticamente. Ainda bem. Zeraram os É, números. graças a Deus. E olha, vai, teve alguma coisa na sua carreira, na sua caminhada, do início da sua vida, que você se arrepende de ter feito? Você fala, isso No aqui... jornalismo, Geral. Tanto no lado A quanto no lado B, que você fala, rapaz, isso aqui é uma coisa que se eu pudesse eu não faria. Vai fazer igual o Bruno, não, porque o Bruno falou bem assim, ó. O cara falou assim com o Bruno, tem uma coisa na sua vida que você vê esse negócio. Falou assim, foi a cantar, resposta do Marrone, né? é cantar com o Marrone. Quando perguntou o Marrone, você sabe o que ele falou? A galera que conhece, eu não vou falar aqui, né? Mas- Perguntaram pro Bruno, ele falou que a coisa que ele mais arrependia foi ter cantado com o Marrone, né? É, E o Leonardo falou assim, ter conhecido os dois, né? isso. E o Marrone foi mais Mais radical. mais duro, né? Mais duro. Pois é. Não podemos falar aqui, nós não fecha aqui o É, programa. verdade. Não, e assim, profissionalmente eu não me arrependo de nada. De nada, né? Não, eu acho que eu pude aproveitar. Eu me arrependeria se eu não tivesse feito, né, o que eu fiz. E assim, eu tenho uma consciência muito boa de ter feito, primeiro, um bom jornalismo e, segundo, uma coisa que eu queria fazer. Eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Imagina, eu tenho 33 anos de profissão, faço 34 agora, só de jornalismo, não é? É muito tempo. É de- muito de tempo, trabalho. então é uma história de vida profissional muito intensa, né? Então eu pude trabalhar ao longo da minha vida em coisas que eu sempre gostei. Imagina se eu não gostasse dessa profissão, 34 anos, E não faria nem fazer o quê? sentido, né? Doloroso. Faz sentido. Faz sentido. E Julevar, aproveitando um gancho, tantos anos na TV aberta e por vários anos também sendo líder de audiência, inclusive passando a Globo, inclusive subindo em pódio na TV Serra Pulando Dourada, muro. vários primeiros lugares. E a gente sabe que é uma realidade, é uma briga muito forte entre as grandes TVs por Muito essa liderança forte. de audiência. É uma cobrança muito grande que tem o jornalista, que tem os editores de toda a televisão, precisa alcançar os pontos, precisa alcançar aquela audiência. Então você viveu por muito tempo nessa luta pela audiência e várias vezes conquistando esse primeiro lugar, esse topo. Então, assim, na sua visão, hoje, o que é? Qual que é o segredo para se manter na audiência? É falar a língua das pessoas? Boa É pergunta, dar aquilo hein? que elas estão procurando? É um conjunto de ações que você faz. Eu vou voltar um pouquinho para a gente pra chegar até no dia de hoje. Por exemplo, o que a gente fez, por exemplo, na Serra Dourada para garantir, por exemplo, nós ficamos 2 anos
em primeiro lugar, assim, com média mensal, que a média melhor é a mensal, né? A diária. Porque às vezes você sobe 2 minutos e aí você faz a maior festa. Não é real. Né? Você Tem que manter, fazer, né? você faz a média do programa diário, depois você faz a média mensal. É o que a gente fazia, a média mensal. Então nós ficamos mais de 2 anos em primeiro lugar. Isso é muito tempo. E depois de muito tempo a gente ficava naquela briga. A gente percebeu, por exemplo, quando ninguém utilizava imagens de terceiro, hoje você usa tudo, correto? Tudo. O que a gente fazia? Nós criamos uma figura chamada repórter cidadão, Uhum. em que a pessoa mandava a imagem. Lembro desse Às vezes a negócio. pessoa chegava com a fitinha lá, ou mandava foto, né? Mandava por carta, aquele negócio. Nós fizemos até concurso, né? Da melhor imagem. Então a gente possibilitou que hoje todo mundo interage, né? Naquela época a gente possibilitou que as pessoas interagissem. Isso foi em 2000 tem mais de 20 anos isso, mais ou menos. Que as pessoas Numa participassem. época que não era comum. Não era comum. Depois a gente fez o quê? Por exemplo, quando ninguém tinha canal de YouTube, nós criamos o nosso. E, assim, milhões, hoje está muito interessante. A gente começou a postar. Então, as pessoas, Do YouTube. Antes das pessoas fazerem, só o primeiro canal de YouTube de veio de comunicação com imagens. Uhum. Isso Então, em a Goiás. Isso em Goiás. Então, o que que acontece? A gente trouxe o telespectador para cá, para interagir com a gente. E eu me lembro, teve um fato, quando a gente sempre discutiu audiência. Uma vez o Ibope, antes de colocar o People Meter, a gente sempre discutia com eles, né? Por que que não subia, às vezes você não passava? A gente fala, nós temos certeza que a gente está muito melhor do que esses números aqui, né? Aí ainda brigamos tanto que a mulher falou assim, eu vou mandar um especialista para ficar 2 dias aí acompanhando todos os telejornais, né? Isso foi antes de 2007, alguma coisa assim. Para acompanhar esses números. Para acompanhar todos os programas, né? Eles acompanharam todo dia, fizeram uma reunião com a gente, e aí, olha para você ver, eu digo inocência. Falar inocência para um cara do Ibope é difícil. Mas aí, isso era uma avaliação, e ela chegou, alguns pontos, ela alertou e falou assim, olha, como é que vocês querem ganhar audiência mandando um abraço, mandando feliz aniversário, mostrando cachorro desaparecido, aquelas coisas bem populares, né? O que eles viam de uma Que forma ela crítica. imaginava que aquilo não dava resultado. audiência. Hoje, se você perceber, por exemplo, mandar abraço em televisão, falar de aniversário, mostrar. Todo mundo tem quadro de cachorro desaparecido hoje. Aí ela fala, vocês mostram imagens que são de qualidade péssima. Hoje todo mundo mostra uma imagem de qualidade péssima, porque o fato é mais importante. Sim. Né? Aí depois, quando ela jogou, começou o People Meet, a gente subiu. Né? Aí um dia eu liguei pra ela, falei, lembra daquilo tudo que você criticou, tudo tá dando audiência pra gente. Basta olhar Exatamente o isso que tá minuto dando a certo. minuto, né? É. Basta olhar o minuto a minuto. Então, assim, você tem que criar na hora certa, entender que aquele momento é importante pro telespectador, aquilo que você vai fazer. Né? Jornalismo não é programa de auditório que você muda todo dia por conta de audiência. Exatamente. E hoje, Você tem que fidelizar. você viu que tá ouvindo um barulho aqui no ar-condicionado? O Caio vai. Você não sabe o que de acha isso, não? Será que é do lado aqui, né, Caio? Será que é Parece que tá rolando uma será que obrinha algum- básica. alguém fazendo algum despacho aí do lado? Alguma Acho coisa que o assim? pessoal tá preparando pro carnaval, né? Eu acho que é, viu? Ei, meu Deus. Mas tudo bem. Ô, Luzes João da Levar, construção. é isso. Hoje você não tá mais na TV Serra Dourada, você tá em uma outra TV. Daqui você falou pra gente como é que é a sua correria do dia a dia. Como é que hoje é o dia a dia do João Levar? Como é que funciona? Quando acorda? Pra onde vai? O que que faz? Como é que é a sua agenda diária? Seu cronograma? Eu fiquei muito tempo como gestor, né, de pessoas e é muito desgastante isso, né? Aham. E quando você fica muito tempo, quando você sai, você fala assim, e agora? Pra onde eu O vou? que que eu vou fazer? Então, na época, eu imaginei, falei, olha, primeiro eu vou aproveitar meu nome e trabalhar no Instagram e vou trabalhar menos tempo em veículos, né? E as coisas foram surgindo, graças a Deus, de uma forma muito boa, né? Então, hoje, por exemplo, eu só vou para apresentar o programa, eu não tenho responsabilidade na questão editorial. Certo. Então, eu levanto de madrugada, às 5 horas eu acordo. Então, eu tenho um programa ao vivo na difusora, né? Que é das 6h15 até as 8, até 7h30 na Grande Goiânia. Das 7h30 às 8 é em rede, Isso é de TV ou rádio? rádio. Rádio, certo. Difusora FM, 95.5. Vou aproveitar para fazer o comercial. Certo. Aí, e depois das 7h30 às 8, a gente tem umas 8 cidades que a gente faz em rede. Em né? rede. Depois E cidades do estado de Goiás também. Isso. É. Ok. Depois eu trabalho na prefeitura, na área de esportes, né? Do meio-dia a meio-dia e 50 eu tenho um programa Band Cidade na Band, que é um programa de jornalismo bem factual.
Depois, às 18 horas, eu faço um programa na TV Pai Eterno, que é um programa nacional, jornalismo mesmo, sabe? Esse é nacional. Nacional. A TV Pai Eterno hoje pega em 1.800 cidades. Aí nós temos correspondente na Europa, a gente tem no Paraná, a gente tem em Minas, tem em Brasília, São Paulo, tem Pernambuco. Então a gente tem um conjunto de pessoas. E não é aquele jornalismo, é um jornalismo mais de serviço, sabe? Não tem aquela questão de sangue, aquela coisa bem dura. Pesado, né? Não, ele é de informação, é saúde, é política, muita política também, é educação, é solidariedade, ações sociais. Então ele tem 50 minutos, né? E a gente faz. E aí a gente entrevista pessoas do país inteiro, né? Onde tem assunto, a gente. Uma curiosidade também que muita gente tem pelo Brasil, por exemplo, na TV Serra Dourada, que você faz o Jornal do Meio-Dia, você era o diretor, né? Sim. E nesse programa que você chega lá pra fazer, como é que funciona? Você chega lá, já tem uma equipe que prepara as pautas pra você, o que você vai falar, eles mandam pra vocês por e-mail, por WhatsApp fala antes. hoje? Hoje em dia, Não. você fica sabendo tudo na hora, como é que é? Não, a gente tem grupos de WhatsApp que a gente se informa, eu me informo um pouco antes disso. Ah, ok. Só que quando eu chego, por exemplo, para fazer um programa, eu já chego com conteúdo, né? Então, por exemplo, quando eu chego na Band, eu já vi os jornais, já postei no Instagram, aquela coisa toda. Então, eu já tenho um volume de informação, sei mais ou menos a linha. Isso diariamente, né? Que você faz o Diariamente. programa diariamente. É. Então, Então, eu levanto coisa, hein? cedo, eu já leio o jornal antes de ir para a difusora, dou uma olhada eu tenho um aplicativo, tem todos os jornais brasileiros. É quase um resumo que você faz e incrementa alguma coisa. É, porque aí depende muito da linha, por exemplo. Você pega a difusora, então é um público. Você vai trabalhar, por exemplo, de manhã, mais na área metropolitana. Depois que a gente vai para a área um pouco mais estadual. E a gente dá uma pitada dos principais assuntos nacionais. A gente tem repórteres de Brasília, São Paulo, esse negócio todo que nos ajudam a fazer esse programa, né? Então, nesses casos eu chego, mas aí eu dou uma passada todinha no jornal, lauda por lauda, aquela coisa toda. Então, todos os dias eu chego e repasso tudo isso. Aí eu não influencio na linha editorial, Ok. mas eu fico sabendo antes. Porque jamais você pode entrar para um telejornal sem saber o que está acontecendo. É, tem que estar por dentro. Rapaz, a questão do Jornal do Meio-Dia que você fazia, tinha uma... Você vê aqui, no horário de meio-dia tem vários jornais, né? Tinha um jornal da Band, que era mais ou menos naquele horário ali. Todos eram no Mas, mesmo horário. né, o mesmo horário, né? Engraçado que a TV Serra Dourada tinha uma magia diferente, cara, que era você ir fazer com uma mulher, uma loira, como é que chamava ela? Luciano. Cara, tinha um negócio diferente daquele Jornal do Meio-Dia, sabe? Eu não sei o que era ali, se tinha algum fundo musical ali, uma coisa que a gente não percebia, mas tinha parece que era uma coisa de rádio, não parecia? Que o áudio ali parecia um áudio de rádio ali naquele estúdio. Eu acho que você captou exatamente isso, a simplicidade. É assim, então é isso, era a simplicidade. Porque eu falei para você uma frase, você tem que diminuir a distância entre o apresentador e o público, né? E a gente fazia isso muito, com a forma de comentar, sem palavra rebuscada, sem muita frescura. E era A muito gente falava a natural, língua né? Parece nossa, que era né? quase um podcast, era bem Eu natural. acho que é isso que, no fundo, convence. Eu acho que isso que é a TV aberta. Você tem que falar diretamente com o povo que tá do outro lado. E não tinha aquele conteúdo, lá não era a ideia, pra mim, eu acho que não era a ideia, assim, de fazer um programa muito voltado pro lado policial, que naquele horário ali, tinha muitos programas que faziam um programa mais policial, né? E em outras TVs, os âncoras ali, os caras que ficavam de frente, faziam um negócio muito agressivo, né? E na hora de falar, dar notícia e tal. E a TV Serra Dourada não tinha isso, era muito mais light, era mais tranquilo, né? É porque às E vezes é você tem muito você tem bacana um programa mesmo. que ele é policial, e que eu não considero jornalismo, né? Quando Sim. é só policial, é policial. E você tem apresentadores, ao longo da história, isso é comum, né? O apresentador que se acha dono da verdade, critica, bate na mesa, xinga, né? Então, assim, isso você consegue uma audiência e depois cai, né? O que a gente optou? E é aquilo que eu sempre falei para vocês aqui. A gente produziu sempre, eu sempre defendo isso. E eu sempre falar pro repórter, assim, sai pra matéria, pergunte para você mesmo, o que a sua matéria vai interferir na vida do cidadão? Qual a contribuição, né? Se a resposta for nada, não faça essa matéria. A mesma coisa eu tava comentando aqui com a minha mulher quando eu comecei a fazer o podcast. Eu falei pra ela desde o começo, falei, olha, a ideia do podcast, nós nunca vamos cobrar de ninguém pra vir no podcast, porque se você não cobrar, a intenção do podcast é crescer, nós fazemos ele pra crescer, por isso nós fazemos ele com seriedade, com uma certa identidade pra ele poder crescer.
Alcançar mais pessoas, levar alcançar mais mais pessoas informação. e tal. E eu falei pra ela, eu quero trazer no podcast sempre pessoas que vão agregar, de alguma maneira, algum valor na vida da pessoa. Porque você traz aqui um cantor conhecido, aí o cara vai chegar pra você e vai cantar uma música, mesmo com a informação do jeito que tá hoje, ele vai ouvir aquela música e falar, poxa, aquela música é daquele cara, rapaz. Olha como que aquele cara fez aquela música, o cara tava em tal lugar, tava num carro. De uma certa maneira, é um Que valor essa que é a nossa cultural. curiosidade, É a né? curiosidade. Saber o que tá por trás O que daquilo que tá ali. por trás? É uma curiosidade, né? Exato. E por mais que você, por exemplo, se você dedicar, às vezes, o bom do podcast é isso. Porque você traz o bastidor que as pessoas não sabem. Não sabe. Né? Por exemplo, assim, você pode ficar 2, 3 horas que você não vai conseguir tirar tudo Não das tem pessoas, jeito, né? não tem jeito. E o bom é porque você pode tocar nesses assuntos aqui, como a gente tocou aqui, que é bastidor, Exatamente. né? Que é bastidor. E a gente vai colocando para as pessoas o dia a dia do jornalismo, né? Exatamente. Coisa que a pessoa não. Podcast Porque é o que eu falei no começo, você pensa que se o Sandro é daquele jeito, então você vê, eu levar um cara de ver aqui agora, mesmo toda a simplicidade dele lá na TV, é um negócio muito pragmático aquilo ali. Você chega, tem que fazer aquilo ali, né? Nunca que vai dar pra você ficar tão à vontade quanto num podcast, né? Que é praticamente a ideia do podcast é essa. O que que um jornal. Você quer fazer alguma pergunta pra ele também? Eu acho que a minha principal pergunta era essa mesmo, é saber como que o profissional do jornalismo tem que se adequar Eu ia fazer essa pergunta também para pra ter ele. a audiência hoje, como ele tem que se comunicar com a O que que população. não pode faltar, né? O que não pode faltar, e hoje a gente percebe assim que várias terminologias mudaram, algumas palavras não podem ser mais usadas, hoje agora existe um politicamente correto, onde alguns termos mudaram, outros termos você tem que ficar focado em não falar o termo errado, e alguns termos se adaptam ao longo do tempo. Alguns jornalistas decidiram não entrar nessas mudanças e se manterem, e outros decidiram entrar para o podcast, para as páginas e se adequar ao que está acontecendo. Na sua visão, hoje, o profissional ele tem que se adequar ou ele dá para ele se manter igual ele sempre esteve, porque a credibilidade o acompanha? Não, ele tem que estar disposto a mudar. A mudar que eu digo sentido de aceitar as inovações que estão chegando, né? E Porque chegou para ficar. chegou para ficar e todos os dias vai ter coisas novas, né? Basta ver aquele coisa que redige, faz uma redação para Chat você. GPT. O chat GPT, né? Quer dizer, a inteligência artificial é um negócio de louco, né? Eu imaginava antes quando era analógico, eu falava assim, cara, olha, vai chegar um dia que nós vamos chegar aqui nesse ponto aqui da cidade, vamos colocar um negócio aqui, levantar uma anteninha e vamos transmitir ao vivo. Aquilo era um negócio completamente fora do padrão. Sem cogitação, Você né? faz com o celular, É. em qualquer lugar do mundo. Em Basta tão a pouco internet. tempo todo mundo. Chega aqui, a gente transmite aqui ao vivo com isso aqui. Você faz tudo. Então, se você não estiver pronto para essas inovações, que isso aqui eu estou falando da coisa mais simples do mundo, que é um telefone, que você não vai estar no mercado. Né? Mesmo com toda a credibilidade que você tem que entrar, né? Outro dia eu estava vendo o Jacques Abrão entrevistando lá, aquela coisa só de internet, entendeu? Então, assim, e ele é um cara que tem quantos anos de jornalismo? Sim. Eu já E tem um dos canal no primeiros, YouTube, né? Tem também, né? conceituado, e eu também vejo dessa forma. Eu acho que um profissional hoje, se ele não se adequar, hoje um celular, ele é quase uma multinacional. Ele é uma empresa, Sim, ele transmite, você pode ter um correspondente em qualquer cidade do Brasil e do mundo, sim. transmitindo em tempo real para você. Então, você tem que utilizar desses meios a seu favor. Eu acho que a gente pode utilizar do chat GPT, a inteligência artificial, pode sim substituir várias pessoas, mas também pode ajudar várias pessoas a tornar o trabalho ali mais rápido, mais dinâmico, e cabe a gente sempre se aperfeiçoar, porque assim como teve essa mudança, eu tenho certeza que daqui 10 anos vão ter novas mudanças que E a gente olhe não tá lá, nem né? esperando. Daqui 2 anos. Daqui 2 anos. E o Olair mercado Ribeiro de falou. trabalho é cada vez mais pesado. Se as pessoas não se adequarem hoje, o futuro elas vão pagar o preço. O Laí Ribeiro falou que antigamente a informação ela duplicava. Como é que era? Duplicava? Progressão Informação. aritmética para geométrica. Ele falava que ela mudava a cada 200 anos. Hoje as informações mudam cada 12 meses. Então você tem que estar muito. É igual música, né? Hoje o cara lança uma música, ela fica o quê? 3 meses de sucesso e boa, música boa, pô. Hoje Tudo é muito rápido. hoje você lança uma música, né? É. Antigamente você lançava um disco, você fazia um trabalho de rádio, aquele negócio, não, hoje você joga na internet e... Não, e Tá hoje conversado. não só isso, eles fazem danças específicas pro TikTok voltado pra viralizar. Porque hoje o cantor, se ele não fizer uma música que tem tenha que a ter. dancinha do TikTok, a música não pega. É verdade. Tem alguma curiosidade do Jodevar? Uma coisa peculiar sua mesmo?
de qualquer área da sua vida, ali na Poucas pessoas culinária, conheçam. poucas pessoas conheçam, que você... Ó, assim, eu sempre gosto de falar isso por um aspecto. Eu vou falar o aspecto primeiro, para que as pessoas possam entender. É sempre possível acreditar que as coisas acontecem na sua vida se você correr atrás. Eu acho que tudo é possível. Por exemplo, eu morei na roça até os 18 anos, ia de bicicleta estudar, sabe? Andava 16 quilômetros por dia. Eu paguei minha primeira matrícula de faculdade capinando arroz, né? Então eu sei, se você botar para piar vaca e tirar leite, eu sei capinar arroz, roçar pasto, eu sei fazer isso tudo, mas porque era necessário fazer, né? Mas eu nunca deixei de acreditar que, pô, eu falava assim, cara, eu sou ruim demais de serviço de roça, eu não vou ficar aqui a vida inteira. Eu tenho que estudar porque era a única chance. Meu pai não era rico, eu não tinha herança. Eu nunca tive tino comercial, então eu tinha que estudar. Né? Eu sabia que ficar na roça trabalhando lá eu ia sofrer demais. Acho que a melhor coisa para É. fazer a gente se ligar pro estudo é o trabalho pesado, assim. Sim. Que você E, vê que você e- precisa e estudar trabalho de Só de roça você é muito falar, eu já tô pesado. começando a cansar. O trabalho de roça era muito pesado. Eu lembro que eu pegava tarefa, assim, junto com meu pai, ele capinava a minha parte para eu alcançar ele, tão ruim de serviço que eu era. Então, assim, eu sabia que ali não ia render. E, porra, bicho, eu tinha sonhos, né, de fazer um monte de coisa. Meu sonho de consumo é viagem. Então, eu falei, como é que eu vou viajar sem dinheiro? Você tem que ganhar É. dinheiro, você tem que trabalhar. E eu fiz isso, entendeu? Acreditando que podia realmente chegar no estágio, e eu agradeço todos os dias por isso, né? Então, assim, é possível você fazer alguma coisa em benefício seu e em benefício das pessoas, né? E eu sabia, por exemplo, que eu tinha que fazer isso para ajudar meus pais, porque eu sabia que eles iam envelhecer e trabalho de roça você para cedo, né? Se a saúde acaba, né? Então eu tinha que cuidar disso. Então eu nunca tive tempo de desistir, eu não podia desistir. Sabe? Eu vou desistir, vou fazer. Eu não tinha, porque eu tinha que ganhar dinheiro para manter a casa. Então eu juntei essa pressão, né? Junto ao fato de ter que melhorar na vida, investir em você, aquela Melhorar coisa na toda, raça, né? melhorar Não na tinha raça. jeito. E é muito Então importante você falar isso. é possível, é possível. O importante é não desistir. As pessoas falam e às vezes fica parecendo que é clichê. Não desista, Não é. acredite nos seus sonhos. Mas o problema é que a maioria das pessoas desistem. Elas começam a batalhar em algo, mas elas desistem. Quem alcança o resultado é quem não desistiu, Olha, é quem continuou E é perseverando. interessante. Agora, eu acho uma coisa muito interessante também, que eu acho que isso aí também tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Eu acho que tem pessoas, eu vou falar até de mim mesmo, entendeu? Tem pessoas que não têm personalidade de uma pessoa que desiste, entendeu? Porque, sabe, quando você tem uma tendência de não desistir, é uma coisa que não passa na sua cabeça desistir. A pessoa que fala assim que teve vontade de desistir de uma coisa, é porque provavelmente aquela coisa não era realmente o que ela queria. Quando você quer, não tem espaço pra desistir, porra. Não é uma opção Porque desistir. não tem como você desligar o sonho de você, porque você é o sonho. É uma coisa única, entendeu? E quando você trabalha com aquilo que você gosta, você tem história para contar. Eu só tô aqui porque eu tenho história para contar. É lógico. Né? E assim, então, quando você desenvolve um trabalho legal, não pensando só em você, mas você fazendo com que aquele trabalho seu ele seja útil para as pessoas que estão à sua volta e que estão longe também, então você tem uma satisfação maior, né? É gratificante isso, né? É gratificante você pensar. Eu encontro as pessoas nas ruas assim e as pessoas falam: Ah, você me ajudou nisso, você lembra? Claro que eu não lembro. É. Mas assim, por Impossível. exemplo, E às o vezes você nem sabe INSS, né? que A gente ajudou e muitas ajudou. pessoas a se aposentar. Sua um monte de popularidade, coisa. quando você chega na rua, você assusta com ela? Ou é tranquilo? Você chega, não. Eu sou muito tranquilo com relação a isso. Eu faço da minha vida uma vida muito simples. Por exemplo, eu vou na feira, vou no supermercado, entendeu? Eu moro um bairro mais simples. Então, assim, eu vou na farmácia, eu vou no açougue, eu ligo, me encomendo a Você carne. toma uma cervejinha também? Tomo. Eu não saio muito, não. Eu tenho um quintal grande que eu faço tudo lá em casa. Até porque eu já tive essa fase de farra. Mas a eu sua área passei. também, do jornalismo também, inibe um pouco sair demais, aparecer demais. A questão do jornalismo faz com que você seja esse cara um pouco mais retraído ou já faz parte da sua personalidade mesmo? Não, isso faz aí? parte da minha personalidade no aspecto seguinte, por exemplo, eu acho que a gente tem que dar. Você tem que ter um exemplo bom, é sempre interessante, né? Agora, por exemplo, no dia a dia, não. No dia a dia eu faço todas as coisas e faço questão de fazer essas coisas mais simples, porque aí aproxima das pessoas. É claro que, assim, eu fico muito grato quando as pessoas chegam e tira foto, aquelas coisas todas, conversam, né? E eu sou, assim, eu já fui. Às vezes as pessoas vão lá em casa, batem na porta, você podia ir no aniversário da minha avó, que ela gosta demais de você, eu vou lá.
Já fui. Falando Visitar nisso, o aniversário da doentes minha no avó é hospital. domingo, viu, É Jordevar? verdade? Manda um abraço pra ela, Maria Aparecida. Ela é sua Maria fã Aparecida. também. Maria Aparecida. Cara, Vou olha mandar que pra legal. ela. Amanhã cedo na difusora. Ó, pode deixar. Vou avisar minha Ela avó. mora em Goiânia? Mora em Goiânia, lá em Campinas. Que legal, aí do lado. É. Ela é Maravilha. sua fã, acompanha a TV a vida inteira. O dia que ela ficou mais feliz na vida foi o dia que eu apareci na TV, juro. Você Porque também tava na TV, né, Átila? tava no Você time tava. da Serra Você Dourada. tava. Tá ainda? Como é que é Não isso? tô mais. Saí Você tá na Serra pra... Dourada, você fazia o quê lá? Eu vi um Eu fui negócio seu no repórter, Instagram. Fiquei uns 8 meses lá com o Arthur Magalhães, o Gomes Xavier, no jornalismo esportivo. Rapaz, esse Átila é danado Repórter também. e comentarista. O homem é Esse é danado. multimídia, Não, né? 2024 eu tô Mídia, colado hoje em dia aí. A gente Viu? não pode ficar parado. Maravilha. Tem mais alguma coisa que você quer pincelar, meu filho? Aí, Não, eu sei que o tempo já tá... Já a gente tamo- volta mais outra ou menos. vez. Não, mas aqui deixar a gente falava até o dia A amanhecer. casa é sua, Jordão. Você tem mais alguma coisa que você quer pincelar? Você quer. Eu né? queria falar de um negócio, assim, que quando você me perguntou se foi a cobertura a mais importante, do Hélio, para mim foi a mais intensa. Então, uma das mais importantes que eu fiz, a gente não falou aqui, foi, por exemplo, uma matéria que a gente conseguiu também de forma exclusiva, que por ouvir pessoas. Eu vou ser rápido aqui, porque eu sei que o tempo está curto. Tá tranquilo, fique de boa. Eu estava atrasado para voltar para a televisão e uma pessoa parou para me falar, me dizer uma informação. Falou, olha, nasceram gêmeos siameses, assim, eu queria te passar. Eu falei, como? Colado pela cabeça? Ele falou, não. Pelo peito? Ele falou, não. Pelo braço? Ele falou, não. Mas como? Colado aonde? Eu falei, não tem colado. Eu falei, mas como que não tem colado? Então não é siamês, Ele velho. falou assim, não, é porque é um só. Eu falei, mas como que é um só, Meu ué? Deus São do duas céu. pessoas, duas pessoas num corpo só. Aí eu falei, olha, desenha aqui pra mim. Aí ele desenhou, né? E aí ele desenhou um corpo assim, com a cabeça pra cá e a cabeça pra cá. Aí tinha os 4 bracinhos e 3 perninhas. Meu Deus É. do céu. Aí eu falei, nossa, tô com uma bomba na mão, né? Aí só que ele falou, a família não quer. Mora em Santo Antônio, tal. Aí eu falei, eu vou lá, me dá o endereço. Aí eu peguei meu carro, o Sagavis tirou o colete, né? Pedi liberação da empresa, botar uma câmera lá atrás, fomos pra lá, né? Chegamos lá e realmente era desse jeitinho que o cara tinha falado. E a família não queria nem saber porque ela tava com vergonha. Só que era uma família muito pobre. Imaginou essas meninas crescerem juntas, né? Naquela época nunca tinha sido feita nenhuma cirurgia de separação de siameses, né? E fiquei lá umas 2 horas conversando, tentando convencer. Eu falei, imagina a senhora cuidar dessas meninas com 18 anos. Como é que É. elas vão pra escola? Vão casar? Não tem jeito. É, não, aí é sem sentido, né? Aí ela falou assim, mas tem jeito de separar? Eu falei, não sei, velho. Vamos fazer, a gente chama alguém, vai. Um profissional da gravar área, essa. né? Fizemos uma matéria e pedimos se tivesse algum médico que pudesse olhar o caso para ver se era possível fazer alguma coisa, né? Aí apareceu o médico, que é o Dr. Zacarias Calil, estudou, fez a primeira separação de gêmeos siameses da região centro-oeste, Foi essas. e aí abriu as portas para uma série, hoje é referência mundial. Discovery Aí Channel se tornou já fez. referência, né, em cirurgia. de- Mundial, hein? Mundial, hein? siameses. A Discovery Channel ele já fez dezenas de separações, né? Muitas já estão mais de 20 anos de vida, né? Então, assim, acho que talvez essa contribuição jornalística, a partir dessa matéria, eu acho que ela foi, para mim, uma das mais importantes pelo aspecto, né, de resultados. Essa que o Zacarias fez foi a primeira cirurgia que ele fez em siameses. Sim. Da história dele também. história dele. Então isso aí foi uma coisa que teve Eu conheci o Zacarias. múltiplos Do ponto de benefícios, vista né? popular, né? Ele era um médico, tem o seu trabalho, seu respeito, tudo. Aí nós falamos, se algum médico quisesse fazer, né, ele ligou, falou assim, olha, eu quero olhar esse caso. Aí ele fez uma avaliação. Vocês falaram ao vivo lá e ele entrou em Aí ele contato. foi, deu entrevista e a gente continuou. Uhum. Aí depois ele fez o quê? Ele montou uma equipe grande, mais de 60 pessoas, e discutiu com o pessoal. É possível? Pessoal, é possível. Ele trouxe o ortopedista, o cara de veia, tudo, né? E eles fizeram a cirurgia de separação. As duas, uma ficou mais prejudicada, porque tinham órgãos comuns, né? E Larissa e Lohane. Estão vivas até hoje, você A sabe Lohane, dizer? Sim. A Lohane morreu com 7 anos, né? Porque ela tinha uma deficiência mental. A Larissa está viva até hoje. Queria fazer medicina, né? Eu fiquei amigo da família, né? De pessoal ir lá na minha casa, ir na casa Isso aí deles. cria uma ligação inquebrável, ligação, né? Uma ligação Então inquebrável. foi uma contribuição que eu acho que jornalisticamente, para mim, foi muito importante, né? E fazendo um último gancho sobre isso, você entende a imprensa como um quarto poder, nesse sentido de fazer as coisas acontecerem? Porque muitas vezes alguma coisa tá parada, quando a imprensa mostra, cobra, as coisas se movimentam, faz a coisa acontecer. Fluem, né? Fluem. Eu acho que o papel fundamental da imprensa é exatamente informar.
né? Se está faltando alguma coisa para ser feita, informa. Se alguma coisa deu certo, informa. Então você tem que informar. Eu acho que esse é o grande desafio da imprensa, informar com credibilidade e com responsabilidade. A partir do momento, por exemplo, as pessoas às vezes, confundem. Ah, mas a imprensa só bate. E quando resolve, ela não fala muita coisa. Porque você mostra aquilo que está errado, porque está errado. Então você está pedindo para que ela seja... Porque o normal é não ter errado. Não é isso? Exato. Você, por exemplo, o servidor público lá, ele tá para não errar. Quando ele erra, a gente cobra. Sim. Quando ele acerta, eu gosto de aplaudir. Eu sempre faço isso, eu aplaudo. Tem muita gente que não faz. Mas por que você não fez? Porque ele está fazendo obrigação. Sim. Se a gente olhar friamente, é assim. A imprensa existe para cobrar as coisas erradas, para informar a população. Não tem nada melhor no mundo que chama informação. Com informação você ganha dinheiro, você se defende. Salva a vida, né? Salva vidas. Informação muda o mundo. Muda o mundo. Talvez aí seja a informação, que é o quarto poder, né? Eu diria para você que é um poder que tem que ser independente, né? A gente sabe que não é, tem muitos problemas por aí, mas ele é fundamental na sociedade brasileira em qualquer aspecto, né? Em qualquer aspecto. A gente percebeu nesses últimos 4 anos, foi uma briga, né? Sim. A gente viu um monte de coisas aí, eu não vou entrar politicamente, porque ainda tem muitas arestas a serem aparadas, né? Mas a imprensa ela tem uma importância muito grande. Até, vamos pegar a Covid, por exemplo. Quando não se estava divulgando, criou-se um consórcio para divulgar, que era importante isso, né? E a imprensa existe para exatamente defender. Informar e ser a voz de quem não tem como falar, né? Hoje em dia tem os meios, estamos lá falando de E quem não tem aplicativos tempo e pra tal. apurar E uma notícia. apurar uma notícia e tal. E aí o jornalista tem esse poder, porque de uma certa forma dá um impacto. Jodevar começou na roça, nasceu em Morrinhos, foi para Jaraguá, teve uma história de vida, fez sucesso. Eu queria que você deixasse para o povo brasileiro uma mensagem da sua vida para as pessoas, de acordo com a sua experiência, o seu sucesso que você alcançou, uma coisa que você elaborou na sua vida que possa incentivar não só pessoas do jornalismo, mas pessoas de todas as profissões de um modo geral. Olha, em qualquer profissão, eu acho que você tem que ter o pé no chão para entender o que é o seu trabalho, né? Para que ele serve, até onde ele vai chegar. A partir do momento que você entende, seja em qualquer profissão, isso é fundamental. O contabilista, o jornalista, o médico, tudo. E poder dizer para as pessoas que você está trabalhando não apenas em função do seu bem-estar social, do seu individualismo, né? Eu acho que em profissão nenhuma você pode ser individualista, porque a todo momento você tem a possibilidade, né, de ajudar alguém. Em qualquer profissão. Então eu sempre coloco uma situação para as pessoas. Olha, acreditem que é possível, né? Faça da sua profissão também uma satisfação pessoal. Faça com que a sua profissão ajude alguém. Se for uma pessoa, ótimo. Se for muitas, a Madre Teresa de Calcutá, se não me engano, ela dizia uma palavra: você não precisa ajudar todo mundo, ajude o seu vizinho. Sim. Não é? Exatamente. Então, se você ajudar uma pessoa, tá ótimo. Se você puder ajudar mais, melhor ainda. E quando a gente tem essa consciência solidária, social, você se sente realizado. Hoje, por exemplo, depois de tanto tempo de trabalho, eu gosto de trabalhar, entendeu? Eu levanto cedo, levanto de madrugada, trabalho final de semana, às vezes eu vou à noite fazer outras coisas, final de semana eu trabalho. Então, eu gosto de fazer isso, porque eu acho que ao longo da minha profissão eu pude desenvolver aquilo que eu me propus a fazer. E assim, não busque só o dinheiro, né? Por exemplo, a gente sabe que o jornalista ganha pouco, igual nós fazemos isso, mas é importante que você faça da sua profissão um trabalho sério. Isso é um instrumento, né, na vida das pessoas, ou seja, exatamente. servir mais do que ser servido, né? Isso, eu acho que, por exemplo, o que vocês estão fazendo aqui é fundamental, porque vocês estão trazendo exemplos de vida. Exatamente. Vocês estão trazendo pessoas de várias áreas. Por isso, primeira coisa, agradecer a vocês por ter me chamado para falar do meu trabalho. Maravilha, maravilha. Nós Isso é ficamos felizes, né, fundamental. essa fera Eu aceitar tenho vir certeza aqui. que só a sua história de Eu fiquei vida feliz que você me inspira chamou. muita gente. Com certeza. Muitos jovens aí que estão começando na área do jornalismo e veem em você essa fonte de inspiração. Inclusive, eu, em muitos momentos que você estava falando, eu me vi no desdobrar da minha carreira, quando você comentou que
um dos principais que te fez estudar foi esse trabalho na roça. Eu também me vi desse jeito. Que eu acho Já que trabalhou na roça também, não? Não, eu trabalhei como mecânico, trocava pneu de carro. Que já é trabalhei quase a como mesma mecânico coisa, de né, bicho? caminhão. E eu lembro um dia, assim, que eu tava Pesado, debaixo do sol com a roda pesada na mão. Eu falei assim, cara, preciso estudar, mas eu preciso estudar muito. Que isso aqui é pesado, eu preciso estudar demais. Isso é fundamental. Você falou a coisa correta mesmo. Você percebeu o momento certo. Percebi o momento certo. Ô, Caio, nós já porque estamos eu com acho quanto que- tempo aí, Caio? Acho que isso é o mais importante. Então, Uma hora assim, e a gente 10. vê... Não, e o esses Jodevar exemplos também, de 10 vida, horas pra ele é pouco. ver esse desdobrar da carreira do Jordevar, eu acho que é muito importante para quem está assistindo a gente, porque todo mundo vê o Jordevar lá na TV como aquele ícone de sucesso, mas poucas pessoas sabem a história por trás do homem, quanto tempo levou para chegar até ali, os desafios nesse percurso. Todos nós temos problemas. É verdade. Fácil. Todos nós. Aquela história de que a grama do vizinho é mais verde, isso é conversa fiada. Nós temos problema de família, de casa, de dinheiro, nós temos problemas do dia a dia, não tem diferença nenhuma. O fato de você estar numa televisão, nós somos pessoas normais. Eu acho que é o grande desafio, por exemplo, é você não se transformar e pensar que você é diferente dos outros. Porque É. tem muitos jornais que é assim. Claro. Principalmente de televisão, né? Tem, a gente Você acha um conhece pouquinho algumas a- estrelas. Exatamente. É igual o né? minimalismo, tem ouvido minimalismo, que eu assisto com a minha mulher lá em casa, eles, é uma turma do mundo inteiro, não sei se eu falar no minimalismo, Sim. que eles tentam viver com o mínimo possível, né? Sim. Eles vão falando, no final do vídeo eles falam assim, ó, mas saiba, você não é especial. Às vezes a gente tem essa mania de achar que a gente é especial, né? E assim, em determinados pontos da vida, igual você falou aí, às vezes o cara é um cantor, o cara é um jornalista, ele começa a botar na cabeça dele que ele é especial. E Sobe ele não pra tem nada de cabeça, né? especial, ele é um ser humano como qualquer outro que tá fazendo o trabalho dele e tem que fazer bem E a feito. gente fica muito feliz quando a gente vê profissionais assim que mantêm a humildade. como Muito se nada bom, tivesse cara. acontecido. Exatamente. Ó, Jorge vai. Então, nós ficamos muito felizes de você ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Você deixou sua mensagem aí. Eu, particularmente, agora vou falar uma coisa da minha parte. Eu mudei pra Goiânia em 2007, vim do interior da Bahia, né? E quando eu cheguei aqui, assistindo agora esse podcast em 2 anos, várias vezes assisti ali o Jornal do Meio-Dia, né? E via lá Jodevar e aquela cidadã que você falou o nome dela, eu acabei esquecendo. Luciano Finhoto. Parece que o nome Jodevar é um nome que fica na cabeça da gente, né? Isso é E difícil. eu nunca assim, né? imaginava, né, que um dia eu estaria aqui batendo um papo com o Jodevar. Olha Né? só. Mas através do Átila, né, que é um cara que já vem acompanhando também o podcast há muito tempo, eu conversando, batendo um papo, falou, não, vamos ajeitar, vamos convidar o Jodevar e tal. Então eu fiquei muito feliz. Para mim hoje é uma realização de um sonho também, estar tendo você aqui batendo esse papo, porque você é um grande comunicador e uma inspiração para várias pessoas aqui do estado de Goiás. É verdade, Átila? Com certeza. A gente, olha como as coisas são. A gente acompanha o Jordevar há muito tempo. Hoje É. estamos aqui entrevistando o Jordevar. Entrevistando ele. Passando tanta informação pro pessoal aí na internet e um vídeo que vai ficar para sempre. Para sempre. Olha, eu só tenho a agradecer. Fico mais feliz ainda de receber esse carinho de vocês. E eu vou contar uma história exatamente em cima do que você falou. Quando eu morava na roça, eu ouvia o rádio AM, então eu ouvia quem? Trio Parada Dura, Sérgio Reis, aquelas coisas todas. Quando eu fui para a televisão, em 2002, a gente criou um projeto de um clipe de Trindade, da Romaria do Divino Pai Eterno. Nós gravamos 15, né? Com as grandes duplas sertanejas desse país. E eu pude dirigir, por exemplo, o Sérgio Reis, o Vitor e Léo, o Trio Parada Dura. Ó, você vê que coisa, né? É. Como o Como mundo eu dá ouvia, voltas, nunca né? imaginava. Como o É mundo uma dá coisa volta. de louco isso, Como o mundo né? dá volta, né? E eu cheguei para essas pessoas, depois falei, a gente gravou Jean Giovanni, Vitor e Léo, Sérgio Reis, Rio Negro Solimões, Guilherme de Santiago, e um caminhão. Aí um dia eu cheguei para eles, falei, cara, eu ouvia vocês quando era criança, nem sonhava nisso aqui, hoje eu tô dirigindo um clipe com vocês, que emoção. É, uma coisa doida. Muito bem. Então o mundo dá voltas. Você quer fazer alguma consideração aí, Dudu? É isso, o mundo dá voltas. Acredite nos seus sonhos, você vai conseguir, persista. Parabéns ao Jordevar por toda essa história, por toda essa carreira longa, por todos os anos em primeiro lugar de audiência, por servir de fonte de inspiração para tantos jornalistas que estão aí entrando nesse Que mundo. bom. E obrigado por participar e trazer assim, um pouquinho da sua história de vida real aqui pra gente. Obrigado. Vamos voltar outras vezes, né? Com certeza. Maravilha, você de qualquer lugar do Brasil. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o like. E até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele há de querer.